Oi, oi! Meu nome é Larissa e hoje a gente vai falar brevemente sobre o behaviorismo metodológico. Para falarmos de behaviorismo metodológico, é fundamental citarmos John Watson, né? Ele que foi um psicólogo estadunidense e foi considerado o fundador do behaviorismo metodológico. E ele fundou, né, com base no condicionamento russo de Pavlov. Watson nasceu em 1878 e faleceu em 1958. Ele defendeu a concepção funcionalista, ou seja, para ele o comportamento deveria ser estudado como uma função de certas variáveis do meio, né? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o behaviorismo de Watson, o behaviorismo metodológico. Bom, essa teoria ela teve início em 1913 com a publicação de um manifesto, né, que chamava A Psicologia como um Comportamentista Vê. Nessa publicação, Watson defendia que a psicologia não deveria estudar os processos internos da mente, mas sim o comportamento, pois o comportamento ele é visível e, portanto, sendo visível, ele era passível de observação, né? Ele sendo visível, ele é possível ser observado por uma ciência positivista. E nessa época, o que vigorava, o modelo behaviorista que vigorava era o de estímulo-resposta. Para o behaviorismo metodológico, o comportamento é o objeto de estudo, né? Então, Watson considerava estudar o comportamento reflexo e que emoções e pensamentos deveriam ser mais deixados de lado, pois eram fenômenos que não eram observáveis, portanto, deveriam ser deixados de lado, né? E aí, essa abordagem, ela defendia que o comportamento ele poderia ser moldado, previsível e controlado a partir de estímulos. O behaviorismo metodológico, ele acredita na existência da mente, mas ele ignora suas explicações sobre o comportamento. Para o behaviorismo metodológico, os estados mentais não se classificam como um objeto de estudo empírico, né? Sendo assim, ele se opõe ao mentalismo, ao introspeccionismo e é baseado através de observações e experimentos, né? Experimentações. O behaviorismo metodológico de Watson, ele traz para a gente dois conceitos de comportamento reflexo e condicionamento reflexo. O que seria o comportamento reflexo, né? O comportamento reflexo, basicamente, seria qualquer tipo de ação que nós não conseguimos segurar, que nós não conseguimos controlar, né? Então, por exemplo, a salivação, quando a gente vê algo que nós ansiamos, alguma comida, ou a salivação excessiva quando a gente experimenta algo azedo, né? Ou o espirro, o bocejo. Então, o comportamento reflexo são aquelas ações que a gente faz involuntariamente, né? Que a gente faz e não podemos controlar, né? E aí o condicionamento reflexo, para ele ocorrer, primeiro a gente precisa encontrar um estímulo que provoque, né, um comportamento reflexo. Como é que seria isso, né? A gente vai ter que procurar e buscar, né, um estímulo que provoque um comportamento reflexo. Por exemplo, um cão. O alimento para um cão, ele vai provocar um estímulo reflexo. Quando um cão vê um alimento, ele pode salivar, né? Então, esse seria o comportamento reflexo no nosso exemplo, o alimento para o cão. E aí agora a gente vai pegar um estímulo neutro. O que seria um estímulo neutro? Um estímulo que quando acrescentado e sem ser condicionado,
não sofreria nenhuma intervenção. Então, o cão não demonstraria nada, né? Vamos pegar, por exemplo, um sino. Então, a partir de agora, toda vez que a gente for apresentar um alimento para o cão, a gente vai tocar o sino, né? E a partir desse momento, o estímulo passa a ser condicionado. O estímulo neutro passa a ser condicionado. E ele vai se tornar capaz de desencadear o comportamento de salivação que antes só era eliciado pela comida. Então, a partir de agora, toda vez que o sino tocar, o cão irá salivar, mesmo sem ver a comida, né? E aí, isso se chama condicionamento.